Glória a Deus. Amados, mais uma vez vos saudamos com a paz do Senhor. Amém. Agradecidos ao nosso Deus por suas bênçãos, porque Ele tem sido misericordioso para conosco e nós estamos congregados hoje na abertura dos trabalhos do mês da família e precisamos trabalhar, não é? Precisamos nos esforçar, porque servir a Deus não é assim tão fácil como alguém imagina. Quero saudar bem-vindos todos os nossos amigos, as pessoas amigas que estão conosco. Deus abençoe, que o Senhor conceda a sua graça aos nossos irmãos que nos visitam. Também Deus continue abençoando, em nome de Jesus. A cada um de nós que somos aqui mesmo do campo, o Senhor também dê graça e ajude, né? E nos dê vitória, porque hoje é só o início desta grande jornada que nós estamos pleiteando, não é? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, o tema para hoje é porque os tempos são difíceis para as famílias de hoje. Por que será? Por que os tempos são difíceis para as famílias de hoje? O texto é 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Amém. Amados irmãos, quando a gente para analisar esse texto, não é? A gente vai encontrar aqui coisas gravíssimas. E o apóstolo São Paulo, nesta sua última epístola, ele apresenta um diagnóstico profético sobre a anatomia dos últimos dias. A expressão grega para tempos difíceis é kairoi chalepoi. Sugere não apenas tempos difíceis ou dificuldades comuns, mas tempos perigosos, ferozes e selvagens. Para a família contemporânea, o perigo não é apenas externo, mas uma corrosão de valores que ataca o núcleo do lar. Na verdade, nós precisamos observar isto. O ataque, não é externo, mas há um perigo interno muito grande, não é? Existe aí no período de
de festa junina, existem umas bombinhas que as pessoas compram, né? E tudo. E elas colocam assim uma lata, não é? E acende, coloca uma lata e dá aquela explosão, a lata sobe. As crianças gostam de ver isso e tal, os adolescentes, até gente grande mesmo, não é? E aquilo ali é algo que não afeta. Se alguém jogar no outro e ela explodir, não tem problema. Agora, se você fechar uma na mão, é bom você pensar logo numa prótese, porque a sua mão vai embora. Entendeu? Então, essa é a questão familiar. Quando explode dentro de casa, quando o problema está dentro de casa, é mais difícil, é mais complicado, porque o ataque não é externo, o ataque é interno, não é? Então, vai corroendo a família vai lutando com aquilo e vai empurrando com a barriga muitas vezes, e resultado é que a família começa a cansar daquela situação, vai cansando, até que corrói de vez, não é? E aí pai já perdeu a autoridade, filho já está rebelde, o lar está desmoronando, porque o problema é interno, o problema está dentro, não é? Então, nós precisamos, em nome do Senhor, vencer essas dificuldades internas, porque a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um, e aí está falando de uma situação externa, não é? Porque se um tentar resistir, né, se um tentar contra um deles, o outro vai lá e ajuda, não é? Se um cair, o outro vai lá e levanta. Então, se os ataques externos vierem a uma família que está firmada, esta família vai se unir e vai vencer os ataques externos. Mas se o problema está na própria família, no núcleo familiar, aí as coisas já vão ficando mais difíceis. E aí nós vamos falar sobre o colapso do altar do coração. Veja que quando falamos de coração, nós estamos falando de algo muito interno, de algo muito íntimo, não é? O lugar onde nós verdadeiramente adoramos o Senhor, não é? Às vezes as pessoas até se enganam por olhar o exterior de alguém, não vê assim aquela contrição tão grande, mas o seu coração está voltado para o Senhor completamente, e o seu coração agrada ao Senhor, a sua posição espiritual agrada ao Senhor, não é? Mas quando esse colapso acontece, quando esse altar é destruído, aí, irmão, não tem culto, porque o culto verdadeiro é dado no nosso íntimo, não é? O Senhor vê o nosso íntimo. Deus está contemplando agora não apenas esse exterior de cada um de nós, como nós cantamos, a nossa desenvoltura para cantar. Tem até pessoas que nem sabem cantar, mas Deus se agrada tanto daquele louvor desentoado daquela irmã, daquele irmão, sabe? Cada nota que ele canta é uma nota diferente, mas Deus nem se preocupa com isso, Deus nem atenta para isso. Deus está olhando o coração daquela pessoa tão contrita, aquela pessoa está cantando para o Senhor verdadeiramente, não é? Então veja, no verso 2 o texto diz: pois os homens serão egoístas, não é? Que é o mesmo amantes de si mesmo, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não é? A crise dos tempos difíceis começa com a inversão das prioridades do amor. Amantes de si mesmo, né? Que é philautoi, no grego, é o narcisismo e o individualismo extremo.
eles impedem o sacrifício mútuo necessário no casamento, quando o eu se torna o Deus da casa, o nós é sacrificado. Egoísmo é priorizar os próprios interesses e desejos acima das necessidades dos outros, incluindo os membros da família. Isso aqui é muito perigoso, não é? E nós vemos isto acontecer com muita frequência. Eu quero, eu desejo, o meu prazer é nisso. Quantas pessoas estão jogando fora famílias, cônjuges, filhos, não é? Porque o seu desejo egoísta não consegue viver o nós. Eu quero ter esse prazer, eu quero viver uma vida, não é? Como eu desejo, eu quero fazer as coisas que me dá na cabeça. Eu. Já não olha o nós, já não se preocupa com as perdas. O importante é que eu tenha prazer. O importante é que os meus próprios interesses sejam satisfeitos. Com isso, eu não vou me importar de magoar meu pai, magoar minha mãe, eu não vou me importar de magoar minha família, eu não vou me importar com nada disso, porque eu quero satisfazer os meus desejos. E aí é onde a pessoa se revela egoísta, narcisista, não é? Que ama apenas a si mesmo, individualista, que não está nem aí para a família. O seu desejo sendo cumprido é o que basta, não é? Então, a pessoa egoísta prioriza os próprios interesses. E aí nós devemos pensar: nós somos egoístas? Nós estamos sendo egoístas na nossa casa, no nosso lar? Não é? Eu não estou mais pensando nos meus pais, eu não penso mais na igreja, eu não penso mais na minha família, eu só penso nos meus próprios prazeres, nos meus próprios interesses, e para alcançar esses interesses, eu não me preocupo com as perdas. Para alcançar os meus interesses, eu não me preocupo se eu não vou mais estar nos cultos, eu não me preocupo se eu não estarei mais com a minha família servindo a Deus, eu não me preocupo se meu pai vai ficar triste, ou a minha mãe, ou o cônjuge, não me preocupo. Eu alcançando os meus interesses, isso é o que basta, não é? Então, houve aí uma quebra, um colapso no altar do Senhor. Esse altar de adoração a Deus agora já não existe mais. O altar é do eu. O altar é do meu eu, da minha prioridade, do meu interesse, do meu desejo. Amados irmãos, isto é muito perigoso. Quando os pais, por exemplo, priorizam suas carreiras em detrimento do tempo com os filhos. Isto é grave. Mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso de renda, eu preciso ajudar em casa. Aí eu abro mão dos meus filhos, eu abro mão porque é um tempo que não volta. Esse tempo não volta, nenhum tempo volta. Esse tempo de criança, quando você vai enxertar na mente do seu filho, no coração do seu filho a palavra, o louvor, a adoração, quando você vai enxertar no coração do seu filho a educação, ser uma pessoa de bem, ser respeitador, ser honesto, todos esses valores que a mãe, principalmente, transmite ao seu filho em casa, mas aí as mães hoje abrem mão disso por conta dos seus próprios interesses, por conta do seu próprio desejo de ter, porque a sociedade imprimiu isso em nós: o que vale é ter, não vale o ser, não é? Isso é uma inversão de valores, e nós precisamos observar isso, que vale ser. O ser é mais importante do que o ter. Louvado seja o nome do Senhor.
Então não adianta ter mais coisas. Se o seu filho não é crente, se o seu filho não é salvo, se o seu filho não conhece a Deus, se o seu filho não reconhece Jesus como Salvador, se o seu filho se perdeu, então isso é uma forma de egoísmo, quando os pais priorizam suas carreiras em detrimento, não é, do tempo com seus filhos. Filhos que exigem presentes caros, sem se importarem com o esforço dos pais, não é? Que exigem celular de última geração, que exigem roupas de marcas, tênis de marca, sapatos de marca, não é? Então, tudo isso é egoísmo, tudo isso é uma inversão dos valores que o Senhor Deus quer que cada família viva. Nós não podemos ser amantes de nós mesmos, nós não podemos ser egoístas, nós precisamos pensar na nossa casa, na nossa família, no bem-estar dos nossos familiares. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Precisamos priorizar a nossa família, a nossa casa. E quando digo priorizar, é no sentido de estar em torno do Senhor, é de estar em torno do nosso Deus, é de estar próximo, levar os nossos filhos, levar a nossa família a conhecer a Deus. Oh, irmãos, é tão triste quando a gente ouve os pais falarem de seus filhos, que eles estão bem, e aí quando a gente vai ouvi-los mais de perto, eles estão bem financeiramente, eles estão bem porque conseguiram formaturas e mais formaturas, eles estão bem porque têm um emprego bom, eles estão bem porque têm uma renda boa, mas quando se fala da vida espiritual, está desviado, está desviada, e aí já fala com aquele pesar, não é? E outros já nem falam com este pesar, porque parece que é normal, parece que está tudo bem, e não está tudo bem, porque nós iremos viver aqui no máximo 100 anos, e olhe lá, a verdadeira vida é do outro lado, que a Bíblia chama de vida eterna. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então não adianta seu filho ser bem-sucedido, sua filha ser bem-sucedida aqui por tantos anos e depois morrer e ir para o inferno. Você não fez nada, sua filha não ganhou nada, seu filho não ganhou nada. Agora, ainda que ele trabalhasse, não é, e tivesse mais tempo para o Senhor, mas tivesse dedicado a sua vida ao Senhor e servisse ao Senhor, então ele poderia até partir, mas a eternidade com Deus estaria garantida, e isso é o mais importante para a nossa vida. Bendito seja Deus. Quando os pais priorizam suas carreiras, quando os filhos também não se importam, não é? E querem presentes caros de seus pais sem se importarem com o esforço ou sem querer entender que seus pais não podem dá-los. Isto é egoísmo. E aí fica aborrecido, e fica zangado com os pais, e fica sem falar com os pais. E, meus amados irmãos, isto é horrível. Uma família cristã, onde o pai está intrigado com o filho, onde o filho está intrigado com o pai, onde a família não se conversa porque estão intrigados dentro de casa. Veja, essa família já está fadada ao fracasso. Esta família já tem toda a tendência para fracassar, porque ela está dividida entre si. O egoísmo alcançou a família. Não importa que os meus pais queiram que eu faça determinada coisa,
Não quero fazer, não vou fazer, porque sou egoísta, penso só em mim mesmo, quero somente os meus prazeres, quero que os meus desejos sejam então saciados, então eu não me importo com o meu pai, não me importo com a minha mãe, não me importo com ninguém, não aceito conselho e vou seguir a minha vida do jeito que eu quiser. Então, isto não vai dar certo. Esta família foi destruída de dentro para fora. Algo precisa ser feito com muita urgência. Ainda há o materialismo, que é valorizar excessivamente bens materiais, riquezas e status social. Há uma preocupação tão grande, como eu disse, com o ter, um cuidado excessivo. O salmista, orando, ele diz: ó Deus, não me dê a pobreza, não é? Não me dê a pobreza, porque pode ser que eu blasfeme de Ti, devido viver uma vida de pobreza extrema. Senhor, mas também tem misericórdia de mim, não me deixa ser riquíssimo, porque pode ser que, vivendo tão bem, eu me esqueça de Ti. Olha a preocupação do homem de Deus. Senhor, eu nem quero ser aquele pobre que não tem nada, porque eu posso blasfemar de Ti, mas também não quero ser aquele homem riquíssimo, porque eu posso até me esquecer de Ti por causa dos bens. E a Bíblia revela isso, a Bíblia mostra isso. Deus não é contra os bens, Deus não é. Deus é contra este amor excessivo ao dinheiro e aos bens materiais. O Senhor abomina isso, rejeita isso categoricamente. Então, amados, quando o materialismo entra na família, está dentro da família, esta família já está vivendo um mal muito grande. E tem gente que é materialista demais. Eu não estou dizendo que você não goste da sua casa. Eu não estou dizendo que você não goste das coisas que Deus lhe deu, que você não dê valor àquilo que o Senhor já lhe deu. Não, não é isso que estou a dizer. O que estou dizendo aos irmãos é este amor excessivo. Eu deixo de me congregar, eu deixo de fazer a obra de Deus, porque eu quero mais e mais e mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu quero mais dinheiro, eu quero mais bens. Cuidado, pisa no freio, irmã, pisa no freio, irmão, porque, olhe, sobe na balança do Senhor e veja se o que está pesando não já é materialismo, se o que está pesando já não é um excesso de desejo por coisas materiais, pelo status social. Então, para combater tudo isso, para combater o egoísmo e o materialismo em nossa vida pessoal e familiar, nós precisamos nos voltar para a pessoa e para os ensinos do Senhor Jesus Cristo. É o único meio de vencer tudo isto. É o meio que temos para vencer. E aí, o apóstolo vai falar também de avareza. O amor ao dinheiro substitui o valor das pessoas por coisas. Famílias lutam porque priorizam o ter em detrimento do ser. Então, esta avareza, que é o amor excessivo, e a revolta até porque alguém tem, alguém conquistou, alguém alcançou, alguém está tendo e eu não estou tendo aquilo, alguém já alcançou, eu ainda não alcancei, e aí eu começo numa revolta contra Deus, uma ira contra o Deus Todo-Poderoso. Amados, tenhamos cuidado com a avareza.
Tem pessoa tão avarenta que ela não consegue ajudar ninguém, ela não consegue contribuir na obra, ela não consegue trazer seus dízimos à casa do Senhor, porque a avareza diz: se você abrir mão de R$1, vai te fazer falta, você vai empobrecer, não dê nada a ninguém. E elas preferem que as coisas se estraguem em casa, roupas envelhecem, e elas não têm coragem de doar, sapatos e mais sapatos envelhecem e não têm coragem de doar, não têm coragem de doar um valor em dinheiro para ninguém, não têm coragem para investir na vida de ninguém, porque são avarentos. Uma família assim não vai prosperar. Vai trabalhar e vai colocar tudo que tem num saquitel furado. É colocando aqui em cima e caindo lá embaixo, porque o saco não tem fundo. Vai trabalhar mais do que os outros e nunca vai ter nada, por causa da avareza. Guardo, não posso dar, não posso ajudar. Aí o menino adoece. Gastou com o menino. Mas vamos juntar de novo e não vamos continuar assim, sem dar nada a ninguém. Aí a menina adoece. Aí gasta tudo de novo, aí vai lá e dá um problema, e sempre que está começando a juntar, surge algo lá, foi toda a reserva de novo embora, e agora nós voltamos para o zero novamente, e a pessoa não consegue enxergar que é a mão do Senhor, é a palavra do Senhor se cumprindo por conta da avareza do seu coração. Tudo é caro. Se há uma contribuição na igreja, é um absurdo. Se há uma inscrição para um trabalho na igreja, é outro absurdo. Não é? E assim é uma reclamação total. Um outro mal é a presunção e a soberba. A falta de humildade impede o pedido de perdão e a submissão bíblica, gerando um ambiente de disputa em vez de cooperação. A presunção, a soberba, faz com que a pessoa se ache melhor do que as outras. Ela não precisa da opinião da esposa nem do esposo. Não precisa da opinião dos filhos, não precisa da opinião dos pais. É uma pessoa presunçosa. Ela entende que só ela sabe das coisas, que ninguém mais sabe. Nunca reconhece seus erros, nunca reconhece. Sempre o problema foi o outro que causou. Nunca assume seus erros, sempre transfere seus erros para as outras pessoas, para terceiros. Isto é presunção, isto é soberba, que impede a pessoa de pedir perdão, que impede a pessoa de entender que errou, que entender que pecou, de pedir perdão, de se humilhar. É impossível o soberbo se humilhar. O presunçoso não se humilha, porque ele sempre está certo. Ele sempre é o dono da verdade. Nunca admite qualquer falha. Irmão, à medida que estamos falando, vamos nos medindo em nome de Jesus. Vamos ver se é do nosso tamanho isto, não é? Como diz o ditado, vamos passando aí a carapuça e cada um vai colocando. Olha, essa é minha, não é? Essa aqui é minha. Deu certinho, não é? Não fique aqui ouvindo a palavra dizendo: isso aí é para o meu marido, aí é para a minha mulher,
aí é para meu filho, aí é para o papai, aí é para fulano. Não. Ouça a palavra se medindo, Senhor, será que eu sou uma pessoa soberba? Não é? Será que eu sou uma pessoa presunçosa? Será que eu fico achando que sou melhor do que todo mundo? Será que eu me acho melhor do que meus pais? Eu me acho melhor do que os meus irmãos? Eu me acho o melhor da minha família? Isso é presunção. Você não admite nunca que está errado. Você nunca pede perdão. Você não consegue entender que você foi quem errou. Pois é, você é presunçoso. Você é soberbo. Famílias precisam viver a humildade, porque senão ela não vai se sustentar. A família precisa viver a humildade, o marido precisa ser humilde. Errei aqui. Chama a esposa, fala para a esposa, errei aqui. A esposa diz ao marido, eu errei aqui. Eu poderia ter feito assim, não fiz, me perdoe. Isso é humildade, e a humildade é fruto do Espírito e é o avesso da presunção e da soberba. Você consegue pedir perdão? Você consegue entender que está errado? Ou tem sempre um mas, né? Não, eu errei, mas é porque fulano não me disse. A culpa está jogando todo o tempo. Eu errei, mas é porque fulano não me orientou, não me falou. Eu errei, é porque fulano de tal não me mandou a mensagem na hora certa. Eu errei porque aquele outro. Eu errei porque o grupo. Não, irmão, você errou porque você errou. Admita seu erro, admita suas faltas. Seja humilde e diga, olha, eu errei. Bem aqui eu não acertei, não é? Me perdoem. Seja humilde em nome de Jesus. O verso 3 vai nos mostrar, não é? Irmão, não dá para falar de todos eles, né? Você está vendo a quantidade? Né? Paulo elencou aí coisa muita, né? Então nós escolhemos só alguns pontos. No verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer ainda que são desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E aí a gente vai ver a desintegração dos vínculos afetivos. Paulo descreve uma sociedade sem afeição natural. Afeição natural refere-se ao amor storge, o amor instintivo entre pais e filhos. Nos tempos difíceis, vemos o esfriamento do cuidado parental. Esfriou o cuidado. Esfriou tanto que as próprias mães, não é, deixam seus filhos. Esfriou. Esfriou tanto que filhos colocam os pais no asilo para não ter trabalho com eles. Estão ouvindo, irmãos? Que o nosso Deus tenha misericórdia de nós. Que o amor não falte em nossa casa. Que não falte esta afeição natural. O desejo de cuidar. Às vezes, o idoso tem 4, 5 filhos, aí ele adoece. Aí um fica empurrando para o outro. Eu não posso porque eu trabalho não sei o quê, e eu faço não sei o quê, e eu já chego cansado. Aí o outro diz, eu também não posso porque eu chego tarde, eu não tenho tempo, e tudo joga para o outro, e joga para o outro, e joga para o outro, e joga para o outro.
termina, que ninguém tem tempo, e quando diz assim, e agora o que é que vamos fazer? Então vamos pagar alguém. Eu não posso ajudar porque eu estou aperreado, eu fiz umas contas agora, e aí nem pode ir, e nem pode contribuir com alguém que possa ajudar o idoso. Então, em outras palavras, que ele morra lá, porque eu não tenho como fazer nada. Que morra a míngua. Ou então a gente coloca num asilo lá e vai embora, nunca mais volta, como é o caso de muitos. Aonde está a afeição natural? Onde está esse amor instintivo entre pais e filhos? Irmão, o que é que leva um filho a colocar um idoso, não é, num asilo e nunca mais voltar lá, pelo menos para saber se ele morreu? Não é? É muita falta de amor, é falta de afeição mesmo. Paulo nos advertiu dizendo estas coisas: nos últimos dias, os homens serão assim, desafeiçoados, não terão afeição. Irmão, que isso aconteça em qualquer lugar, mas não aconteça em nossa casa. Que isto aconteça com quem quer que seja, mas que não aconteça conosco, em nome de Jesus. Que nós continuemos cuidando, que a gente cuide das crianças, que a gente cuide dos idosos, que as famílias se unam para cuidar, não é? Para cuidar. Lembra daquele tempo que a mulher tinha o bebê e a família, a mãe se mudava para lá, não é? E era pirão de parida, e era tanta coisa, até deixar a filha, bom, agora ela já dá conta. Aí se despedia, ia lá para o interior dela e tudo, voltava para casa. Isso é afeição, não é? O cuidado do filho, dizer, não, pode deixar que durante o dia não dá não, por causa disso, diz, mas à noite eu estou lá com a mamãe, eu estou lá com o papai, não é? Vou dormir lá, vou cuidar dela à noite, não é? E não é como alguns filhos que vão cuidar dos pais, do pai ou da mãe, e dormem mais do que eles, não é? Vão só dormir mesmo. Não acorda uma vez para olhar se o idoso está bem, se não virou, não é? E tal, se está ok. Não. Onde está a afeição, não é? Esse abandono dos filhos, abandono do marido, abandono da mulher. A Bíblia já nos adverte sobre isso. Já nos chama a atenção para isto. E a palavra de Deus nos exorta a não fazermos isto. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vivemos numa sociedade, nos dias de hoje, em que a falta de respeito e a desobediência estão muito presentes. Ainda falando dessa questão parental, desse amor estorge, que é o amor familiar. Nós vemos hoje muita desobediência, muita falta de respeito nos lares, nas famílias. Os filhos não respeitam seus pais e muitas vezes também o pai não respeita seus filhos, não respeita as crianças, não é? É aquele pai que diz palavrão, é aquele pai que anda só de cueca dentro de casa, não é? Não, pai, você precisa dar exemplo para o seu filho, o exemplo do respeito, da consideração, não é? Filhos não respeitam os pais, o inverso também é verdadeiro. Muitos casamentos sucumbem por falta de respeito mútuo dos cônjuges. Não é porque você tem tantos anos de casado
que agora você vai faltar com respeito com a sua mulher, com seu marido. Você vai dizer xingamentos com eles, com ela, né? Vai dizer palavrão com ele, vai dizer palavrão com ela. Ah, não, porque a gente está acostumado, nós temos muitos anos, ela não zanga, não. É mesmo que a pessoa não se aborreça, não pode ser dito. Você precisa manter o respeito, né? Eu vi um casal ainda namorando e eles já não se respeitavam. E aí eu conversei com ele, eu disse, tu acha que isso está certo? Né? Nós éramos amigos, todos jovens ainda. Eu digo, por que vocês se tratam assim? Ah, não, porque era um desdém, um queria humilhar o outro, assim, tipo, estou namorando aí, mas é... Entendeu? Eu mesmo não queria, não, eu estou só cumprindo aí uma tabela. E ela também não ficava por baixo e dizia coisa com ele. E eu disse, olha, isso não vai terminar bem. Ou vocês acabam com isso e começam a se respeitar, mesmo agora, ou depois do casamento isso vai piorar. Não é? Então, a gente vai vendo essas situações, que muitos casamentos estão se acabando por falta de respeito mútuo. Os cônjuges não se respeitam, não é? Falam imoralidade para o outro, diz coisa imoral para o outro, tal. Não, de jeito nenhum. Por mais intimidade que um casal tenha, não se deve falar essas coisas. Não se deve falar. Deve haver esse respeito. E o desrespeito e a desobediência estão presentes quando a autoridade dos pais é questionada. E quando também os pais temem exercer a autoridade sobre os filhos. Tem pai que tem medo dos seus filhos. Tem pai com medo de sua filha. Pai com medo do seu filho. Não quer exercer a autoridade, fica todo o tempo negociando. Pai não negocia, pai dá ordem. Não, vamos negociar aqui, você deixa de fazer isso e o papai faz isso para você. Olha, você agora não vai mais fazer assim e eu vou fazer isso. Pai não negocia, pai determina, pai dá ordem e filho atende ordem do pai. E filho obedece à ordem do pai. A não ser que seja uma ordem para pecar contra Deus, aí você não obedece. Entendeu? Pega aqui, vai te prostituir e tal. Não, aí já mudou a história. Aí eu não vou atender. Não quero mais que você vá para a igreja, eu quero que você vá agora para o clube não sei do que, para a festa não sei mais do que. Aí é outro nível. Eu estou falando de obediência do lar. Precisamos fazer tal coisa, nós precisamos resolver essa questão, e o filho fica fora, porque o pai e a mãe tem medo de exercer a autoridade, tem medo de dar a ordem ao seu filho para limpar a casa, para ajudar na limpeza do quintal, para colocar o lixo para fora, e outras coisas do dia a dia de uma casa. Aí deixa o camarada dormir até tarde, porque tem medo de exercer a autoridade e impor um horário para que todo mundo levante. Você não pode ter medo dessas coisas, pai, senão o seu lar vai desmoronar. Ponha ordem na sua casa, ponha a sua casa em ordem, louvado seja o Senhor. Aí a Bíblia ainda vai falar de implacáveis e caluniadores, a facilidade com que pactos são quebrados e palavras são usadas para destruir a reputação de membros da própria família. Não é? Então, amados, existem pessoas implacáveis nisso, caluniadoras, pessoas que não guardam os segredos da própria casa. Acontece lá e ele sai espalhando. Olha, houve uma confusão lá em casa, brigaram, foi isso, foi aquilo. Não é? Houve um desentendimento.
Não, nós precisamos guardar a nossa casa. O que a gente vê dentro de casa, a gente não sai contando na rua. Lembra dos filhos de Noé, que o texto bíblico diz? Noé estava bêbado, não é? Se embriagou. E ele estava dentro da tenda, estava nu. Aí o filho mais novo foi lá, e aí foi lá para papai, está nu lá dentro, bêbado. Os irmãos mais velhos pegaram uma capa, um lençol, e para não ver a nudez do pai, entraram de costas, até que sentiram onde estava o velho Noé, e colocaram o lençol sobre o pai. E não disseram nada lá fora. Quando Noé ficou bem, ele amaldiçoou seu filho. Então, o que acontece dentro da nossa casa é assunto nosso. O que acontece dentro do nosso lar, algum desentendimento, alguma questão, a não ser que eu não esteja conseguindo mais contornar aquilo, aí eu devo procurar um conselheiro espiritual, alguém que possa nos ajudar, que possa nos dar um conselho, nos dar um auxílio, alguém de confiança. Aí eu vou compartilhar isso, porque eu não estou dando conta. Mas enquanto eu estiver dando conta, nós vamos dar conta em nome do Senhor Jesus Cristo. E essas calúnias que acontecem também, precisam acabar. Não saia falando mal da sua mulher, não saia falando mal do seu marido, não saia falando mal dos seus filhos, não saia falando mal de seus pais. Tenhamos cuidado com isso. Vamos nos resguardar em nome de Jesus. E aí, o texto ainda diz: incontinentes e cruéis, a falta de domínio próprio expõe o lar à violência doméstica, ao vício e à pornografia que desonram a santidade do leito conjugal. Quantas famílias, irmãos, sofrendo porque lá tem um membro que não tem domínio próprio, que é descontrolado, que não se deixa controlar por ninguém, nem por Deus. Pessoas que agem por impulso. Mas é porque deu vontade e eu fui lá e fiz. E é assim que funciona? Me deu vontade de ver pornografia, eu fui lá e fui ver. Aí me deu vontade de novo, eu fui de novo. Onde está o domínio próprio? Não é? Onde está o poder de dominar a si mesmo? As famílias precisam desta autoridade. Cada membro da família, marido, mulher, filhos, precisam dessa autoridade. A autoridade sobre si mesmo. Eu estou com vontade de fazer, mas eu não vou fazer. Eu estou com vontade de acessar o site, mas eu não vou acessar em nome de Jesus. Eu estou com vontade de falar de pornografia com alguém, eu não irei falar em nome do Senhor Jesus. Eu estou querendo ir comprar ali no cartão, sei que isso vai trazer prejuízo, mas eu quero ir comprar, mas eu não irei, porque vai trazer prejuízos à família, vai trazer dificuldades à família. Então, amados, a falta de domínio próprio expõe o lar à violência doméstica. Quantos casais brigam por questões financeiras? Porque um gasta demais, gasta muito, não sabe economizar, tudo que chega na mão é gasto, não sabe guardar para o dia de amanhã, não sabe se controlar, não tem controle, não tem autocontrole, e isto é muito perigoso para o nosso lar, para a nossa família. Vamos pensar de novo,
será que eu sou uma pessoa assim? Será que nós temos a capacidade de averiguar a nossa própria vida e encontrar os erros, os defeitos? Ou a gente está sempre se justificando? Não, mas eu comprei por esta e por esta razão, nós precisávamos ter, não é? Precisávamos mesmo? Tudo isso precisa ser pensado. No verso 4 ele diz: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui Paulo mostra a substituição da devoção pelo deleite, a substituição da verdadeira devoção, a que nós chamamos até de adoração, pelo deleite. Hedonismo familiar, a busca pelo entretenimento e pela autossatisfação tornou-se o centro das atividades familiares, substituindo o culto doméstico e a vida de oração. Os irmãos não já ouviram nós falarmos isto aqui? Que a nossa vida de oração diminuiu consideravelmente, que a nossa leitura bíblica diminuiu drasticamente, que o culto doméstico foi extinto, foi extinto por causa do entretenimento. Não se tem mais tempo para orar. Como eu digo, a gente assiste um filme de 2 horas e meia, filmes de 3 horas, mas deixa o culto demorar 20 minutos que já tem gente incomodada. Meu Deus, que culto doméstico longo! Por que não termina logo esse culto? Eu tenho que fazer tanta coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer meus trabalhos e tanta coisa. Aí na hora que o culto termina, que a pessoa pega o celular, aí deixa rolar o tempo, porque agora eu não estou mais apressado, agora eu preciso é ver todo o entretenimento que as redes sociais nos mostram. Eu queria tanto que isso não fosse conosco, eu queria tanto que isso não estivesse acontecendo em nossos lares, em nossas famílias. E aí ele vai falar de traição. A deslealdade é romantizada pela mídia, minando a confiança que é a base de qualquer relacionamento duradouro. O texto diz: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. De novo, será que nós somos um destes? Será que somos um destes? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus? Orar lhe dá prazer? Ler a Bíblia lhe dá prazer? Fazer a obra de Deus lhe dá prazer? Se o entretenimento lhe dá mais prazer do que a oração, mais prazer do que a leitura bíblica, mais prazer do que estar aqui, do que fazer a obra do Senhor, lamentavelmente, você também é desleal com o Senhor. Estamos cometendo traição contra o Senhor. E a rede social e todas as mídias exaltam, colocam num nível muito elevado os que traem, os que traem, os que abandonam a família por uma aventura,
E é isso que nós estamos vendo. Minimizam a situação como se, não, isso aí é tranquilo, quebrou o pacto, né? Quebrou o pacto, quebrou a confiança, mas tudo bem, está ótimo. Eu estava dizendo um dia desses, pensando em algumas situações da Bíblia, que uma vez feita, não tinha retorno, não é? Quando Josué assumiu o comando da nação de Israel, chegaram uns homens, você lembra da história? Chegaram uns homens, dizendo para Josué, nós somos de uma terra distante. E aí os homens são interrogados, e eles, para provarem que vinham de uma terra distante, deixaram os pães bolorarem, não é? E tudo, e aí, olha, esses pães aqui, quando nós saímos de viagem, esses pães aqui tinham sido feitos naquela hora. Só para o senhor ver o tanto de tempo que nós gastamos para chegar aqui. Nós só queremos ser amigos de vocês, a gente quer andar com vocês, entendeu? A gente quer ter a proteção de vocês, queremos fazer aliança. E a Bíblia diz que Josué não consultou o Senhor, acreditou na história deles e disse, então tá bom, vocês serão nossos aliados e tudo bem, tudo tranquilo. E aí no dia seguinte, foi descoberto que os homens eram vizinhos, né? Se um gritasse ali, eles escutavam aqui. Mas Josué tinha dado a sua palavra. E Josué não voltou dizendo, não, espera aí, então está quebrado o pacto, fizemos essa aliança, mas está quebrado porque vocês mentiram, vocês nos enganaram. Não, de jeito nenhum. A aliança foi mantida. Ele não quebrou a aliança, não quebrou o pacto. Tinha toda a razão para quebrar, não tinha? Eles mentiram, não, mas foi feita uma aliança perante o Senhor. Eles deram a palavra. Quando Isaac estava velho, seus filhos vieram a ele, não é? Para serem abençoados. A mãe engendra lá um jeito do mais novo chegar para receber a bênção no lugar do mais velho. O pai abençoou com todas as bênçãos. Quando o mais velho chegou, quando Esaú chega e se identifica, o pai diz, mas eu dei a bênção para você ainda. Não era eu. Ora, ele poderia chamar Jacó e dizer, olha, cabra sem vergonha, tu mentiu para mim, pois as bênçãos eu transfiro para teu irmão, ele é o dono da bênção. Não, a aliança não se quebrou. E quando Esaú está chorando, Isaac diz, eu não tenho mais nenhuma bênção, eu dei a bênção, já não tem bênção para você, pai, me abençoe de alguma forma. Aí ele diz, pois tá bom, tu vai ser servo do teu irmão, eu não sei que bênção foi aquela, tu vai servir teu irmão e tal. Você entende? A Bíblia dá total valor à aliança feita. Não pode ser quebrada. Mas o mundo diz, pode sim, é só você não gostar mais. Essa mulher envelheceu, olha como ela está, larga ela, procura uma mais nova. Pode sim, quebra esta aliança. Ou encontrei alguém mais atraente, mais bonito, melhor que você, aí a irmã também larga, vai embora. Não, a aliança não pode ser quebrada, não pode haver deslealdade, porque a deslealdade, aqui a Bíblia chama de traição, é romantizada na mídia, e isto vai minando as famílias. Vocês se lembram, irmãos? Sei que vocês são muito jovens, mas os irmãos se lembram que quando na igreja, as primeiras pessoas que se divorciaram, meu Deus, a gente quase morre. Pai do céu, o irmão divorciou. Meu Deus do céu.
Era um escândalo, era uma confusão tão grande, era um barulho. E hoje? É do mesmo jeito? É do mesmo jeito hoje? De jeito nenhum. Porque a mídia romantiza isso, ela vai impregnando isso na mente das pessoas, de modo que, para lá. Quando a gente ouvia lá atrás, olha, a filha de fulano dizia assim, a filha de fulano se perdeu, isto é, se prostituiu. Meu Deus, a filha de fulano foi. E aí, não, vão casar e tal, era aquela confusão medonha. E hoje? Acabou, natural. Tem pai que diz assim, eu prefiro que a minha filha namore aqui dentro de casa, com o namorado ali trancado no quarto, do que estar na rua, não sei mais o que. Olha a que nível chegou. E eu estou falando de pai crente, que aceita que seus filhos namorem dentro de um quarto com a porta trancada. É muita confiança, não é? É muita crença. Não, não é isso. É porque entrou na onda de banalizar o sagrado. A aliança é sagrada, bendito seja o santo nome do Senhor. E aí, amados irmãos, eu já encerro falando do versículo 5, onde o apóstolo Paulo diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Daqueles que têm aparência de uma crença boa, e que não são crentes de verdade. Daqueles que, não, eu deixei a igreja aqui porque eu quis ir para ali, mas eu sou melhor do que todo mundo que está aqui. Eu sou. Não, filho. Não. Tendo forma de piedade, gente boa, cordata e tudo, bonzinho, boazinha. Mas Paulo diz assim, foge também destes. Entendeu? Não foge só do que trai, não foge apenas daquele que é egoísta, foge desse que tem aparência de crente, mas que lá no interior não é crente coisa nenhuma. E Paulo aí vai falar da religião de aparência, sem poder transformador, o perigo do formalismo. Muitas famílias mantêm uma fachada religiosa aos domingos, mas vivem um ateísmo prático de segunda a sábado. É como eu já disse aos irmãos, a casa do crente não é diferente da do descrente. A casa do crente não tem nada de diferente da casa de uma pessoa ímpia. Entendeu? Não tem. É só formalidade. Aí quando chega na igreja, é aquela crença, é aquela demonstração de humildade, não é? E tudo muito bonzinho, tudo muito perfeito, mas se encaixa tão bem que vira uma perfeição. E não há perfeição, não há casal perfeito, não há família perfeita, nós estamos sempre em construção, bendito seja o santo nome do Senhor, nos refazendo muitas vezes num culto como este, colocando o nosso coração, colocando a nossa mente para funcionar e pensando, meu Senhor, será que eu sou isso, será que eu sou aquilo, será que isso aí que está sendo falado, meu Deus, me mostra, me faz sentir, me faz ver, eu preciso da tua ajuda para mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Sejamos crentes de verdade, crentes em casa, crentes aqui, sejamos crentes em qualquer lugar que nós estivermos, temendo a Deus, servindo a Deus, sem essas formalidades, porque veja, a formalidade é boa. Até, por exemplo, eu estou numa reunião e sou amigo dos irmãos e tudo, pastor Luiz e tal, não é? Irmão Luiz, como alguns chamam, mas assim, é um momento solene, então eu vou usar a formalidade do momento, o momento precisa de formalidade, e Deus não tem nada contra a formalidade. Existe uma formalidade do culto de Santa Ceia, não é de qualquer jeito.
tem uma forma, tem uma maneira de se fazer, tem uma maneira de me comportar no culto de Santa Ceia, tanto os que celebram quanto a igreja, né, que está ali para ceiar. Agora, o formalismo, já é outra coisa. Aí o formalismo já é isso aqui que o apóstolo Paulo está condenando, a aparência de uma vida santa, a aparência de uma mulher cheia de Deus, de uma mãe perfeita, uma mulher perfeita, mas que na verdade é só fachada, é só aparência mesmo, a aparência daquele homem bom, temente a Deus, gente boa demais, mas que também é só fachada. É disso que Paulo está falando, esse formalismo. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Então a ordem é de afastamento. Paulo instrui: desses afasta-te. Para vencer, a família precisa romper com a mentalidade mundana e buscar o poder real do Espírito Santo, que transforma o caráter e restaura a comunhão. Que o nosso Deus nos ajude. Que o nosso Deus nos conceda a sua bendita graça. Que nós sintamos a presença de Deus em nossa casa. Você sente a presença de Deus lá na sua casa? Ou é só aqui? Não é? Não. Nós devemos ser crentes em nossa casa. Sentir a presença de Deus em nossa casa. Não é? E vivermos para o crescimento da nossa família, especialmente o crescimento espiritual. E aí, queridos irmãos, não é porque a Bíblia diz que a gente não deve se separar que o irmão agora vai andar fedendo. Estou nem aí. Ela que sabe se ela quiser se separar. O erro é dela. Mas a mulher falta não aguentar de tanto fedor, roupa suja, o camarada passa 3, 4 dias vestido da mesma roupa. Quem é que aguenta? Não é? Uma mulher todo o tempo fedendo a alho, o marido sai, o marido volta, e a catinga de alho em cima dela todo o tempo. Não, irmã, não arruma o cabelo, não corta a unha tem mais terra na unha do que alguns têm aí no interior. Não é? Tenho muita terra nas unhas. Não é? Então, não pode isso. Não é? Se arrume, se embeleze para o seu marido, tá certo? E eu estou até vendo algumas irmãs tão largadas aí, entendeu? Não, senhora, pode se arrumar para o seu marido, entendeu? Se arrume para o seu marido, sempre. Se arrume, fique bonitona para ele, fique bonitão para ela, entendeu? Se não dá para ficar bonitão, fique pelo menos bem arrumado, não é? Fique bem arrumado para ela e tudo, entendeu? Não pode se largar, não é? Não tem isso. Uma irmã me disse, né? Eu fui aconselhar uma irmã sobre isso. Irmã, se arrume, se ajeite. Ele é que sabe se ele quer me largar. Aí só porque a Bíblia diz que a gente não deve divorciar e agora a pessoa vai viver lambungo. Isso é um termo lá das minhas terras, do meu povo, né? Aí largado, aí parecendo um mendigo. Não, de jeito nenhum. Nós vamos estar sempre arrumados, sempre bem. Arrume esses dentes em nome de Jesus. Entendeu? Arrume esses dentes. Né? Já tem dentista na igreja, é muito, já estou achando que já tem carrada. Então arruma, fala com o irmão, com a irmã, faz um pacote, divide lá, mas arruma isso, entendeu? De jeito nenhum. Como é que seu marido vai olhar para você, faltando não sei quantos dentes, um dente aqui, outro lá no norte, né? Como é que diz aqui lá no norte? Então, fique bonita para seu marido, ou pelo menos fique bem arrumada, cheirosa, entendeu? Para seu marido, o marido também cheiroso, arrumado para sua esposa, tá certo? De modo que a gente vá fechando as arestas, não é? Vá fechando, né? Porque lá fora o negócio é sério, entendeu? Lá fora é sério. Então,
Todo cuidado devemos ter, não é, com a nossa vida, todo cuidado com a nossa família. Irmãos, este mês é para nós meditarmos em tanta coisa boa e não só falar sobre elas. Hoje nós já devemos começar as mudanças. Aquilo que alcançou você, não fique dizendo, não, tentando falar na sua, não, isso não é comigo, isso não é para você, melhore. Nós temos e podemos melhorar. Você pode deixar de ser ignorante, grosso, bruto. A irmã pode deixar de ser bruta. Eu conheço umas irmãs tão brutas, embrutecidas mesmo, assim, que dá patada sem necessidade. A gente pergunta uma coisa, ela já responde mal. Irmã, seja feliz, né? E a pessoa pode mudar, que você não nasceu assim. Você se fez assim, mas você não nasceu bruto, você não nasceu ignorante, não é? Ignorante nesse sentido de agir com brutalidade, de responder com dureza, com grosseria. Não, seja uma pessoa amável, né? Seja uma pessoa boa da gente conversar, né? Siga o exemplo do seu pastor, da pastora, né? Como os irmãos chamam a Jarilde, né? Siga o exemplo da missionária, né? Eu duvido que algum irmão, pastor, um dia me respondeu mal. Eu devia estar muito bêbado nesse dia. E como eu não bebo, então ninguém pode dizer isso. A minha esposa, do mesmo jeito, ela ainda é mais meiga do que eu, claro, né? Então, eu nem sou meigo, eu sou valente. Mas eu sou educado, né? Eu sou um lord, né? E a minha esposa é uma lady, tá certo? Então, seja uma lady, minha irmã. Irmão, seja um lord, né? Tá bom? Em nome de Jesus. E vamos edificar a nossa casa, vamos edificar o nosso lar. Vamos melhorar, chegar dia 31 de maio, se Jesus não tiver voltado até lá, que a gente possa olhar para trás e dizer, melhorei aqui, melhorei ali. Ah, mas nós estamos tão melhores agora. A palavra de Deus faz isto em nossa vida, tá bom? Vamos orar ao nosso Deus. Há alguém para Jesus nesta noite? Veja aí, irmão, nesse primeiro culto da família, não é? Oh, que bom se alguém entregar a sua vida a Cristo nesta noite, não é? Alguém conosco venha entregar a sua vida a Cristo, venha servir a Deus. É a melhor coisa desta vida, é ser servo de Deus, é andar com Deus, é ter a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Convide aí este irmão, esta irmã, esta pessoa amiga, não é, para entregar a sua vida a Cristo, não é? Em nome de Jesus, venha, nós lhe convidamos. Amados, nós vamos orar. Você já está aí junto da sua família, não é? Então, vamos orar em família, aquele velho abraço, não é? Abrace aí os seus, em nome de Jesus. Encontrou seu povo aí? Pastor, não tem ninguém do meu povo. Procura uma família que tu goste aí, um povo que tu te identifique, né? Glória a Deus. Ok? Irmãos, amanhã Casa do Oleiro, não é? Enquanto você se organiza aí com a sua família, amanhã de manhã Casa do Oleiro, e eu peço aos irmãos que venham todos para o trabalho de oração. À noite, não é? Vai ter o culto do departamento masculino, mas quando terminar lá, esses homens vão se deslocar para cá, e os irmãos aqui da área 1 já devem vir para cá às 9 horas aproximadamente, para a vigília. Nós teremos uma vigília poderosa amanhã, em o nome do Senhor. E no domingo à noite, nós estaremos aqui numa grande festa também da família, tá certo? Onde estará conosco o nosso irmão Paulo Júnior, né, o diácono Paulo Júnior, que vai ministrar a palavra de Deus dentro deste mesmo tema,
né, de família, e a cantora Antônia Gomes, tá certo? Então eu peço aos irmãos que venham ao trabalho, em nome de Jesus, e este povo estará aqui, com o favor do Senhor, não é? Convide uma pessoa, convide um irmão, não é? Para nós fazermos festa para Deus aqui no domingo à noite também. Então começando, né? Nosso mês da família começou fervendo, como diz a história. Então vamos orar ao Senhor, já está aí com a sua família, glória a Deus. Então oremos ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Tem um pedido de perdão aí, tem cochicha aí no ouvido do pai, da mãe, do irmão, feriu seu irmão, ou você não consegue pedir perdão? Você não consegue não admitir que errou e pedir perdão para seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa? É agora a hora, né? Está perdoado. Era para falar. Deus abençoe. Eu falei alto, era para falar só para ela. Vamos orar ao Senhor. Amém? Homens, varões, levantem aí a voz em favor de sua esposa, de sua família. Aí, se o varão não tiver, a varoa pode tomar conta e orar pela família, em nome de Jesus. Se não, os filhos que estiverem, orem pelo lar, orem pela família, para que o Senhor continue abençoando. Santo Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu poderoso nome. Te louvamos, Senhor, pela abertura dos trabalhos da família. Te bendizemos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Ó Deus, pelo Teu perdão, Senhor, o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Te pedimos nesta hora, Senhor, em favor de todas as famílias. Ó Deus, as famílias deste campo e aquelas que não são deste campo, também abençoa maravilhosamente. Estende as Tuas mãos, Senhor, para abençoar a nossa família ascendente e a nossa família descendente. Senhor, opera os Teus milagres em nossa vida, opera os Teus milagres em nossa família. O Senhor sabe, o Senhor conhece as nossas petições, o Senhor conhece aquilo que temos falado com o Senhor sabe por nossas palavras e pelo desejo do nosso coração. Temos apresentado a Ti, Senhor, as nossas dificuldades em família, temos apresentado ao Senhor, ó Pai, as nossas necessidades, também as nossas alegrias, a nossa gratidão, o nosso contentamento por tudo aquilo que o Senhor já tem nos concedido. Deus bendito e santo, Senhor, fala ao nosso coração, que nós possamos, Senhor, ser corrigidos pela Tua palavra, que nós nos deixemos corrigir pela Tua palavra, que nós nos permitamos, Senhor, corrigir pelo Evangelho, pela Tua palavra que é santa, que é gloriosa, que é maravilhosa. Abençoe, meu amado Pai, cada um dos Teus servos, líderes de famílias. Ó Deus, concede a Tua bênção a cada pai, cada mãe, Senhor, que cada lar seja um pedacinho do céu aqui na terra, que cada família possa viver verdadeiramente o amor de Jesus Cristo. Ó Deus, uma fé genuína. Ó Deus, que o Senhor possa continuar operando na vida de nossas famílias, de cada um dos membros de nossa família. Age maravilhosamente, converte-nos a Ti e nós nos converteremos. Nos conceda a Sua bênção, nos conceda a Sua graça, cobre de bênçãos cada família aqui representada e que o Teu nome
nome, Senhor, seja glorificado e exaltado na vida de cada membro de nossa família. Ouve do céu, abençoe as programações destes próximos dias, nos dê graça, Senhor, para realizá-las, para participar de todas, Senhor, e nos alegrarmos em Ti. Ó Deus Santo, Deus eterno, dá saúde a cada membro das famílias, concede a força necessária e dá-nos a Tua bênção. Ouve do céu, ó Deus, nós Te rogamos estas bênçãos e também agradecemos no soberano nome de Jesus. Amém.